Deus coloca no meu coração, né? Jesus ressuscitou por quê? Porque houve a ressurreição de Cristo. Aí o Senhor foi me trazendo, primeiramente aqui no livro de João, capítulo 11. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam do repouso, do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Pai querido, na tua presença, Senhor, estamos aqui nesta noite, ó Pai, porque sabemos que só o Senhor pode nos ressuscitar. Só o Senhor pode ressuscitar o ministério, só o Senhor pode ressuscitar esta igreja, e somente o Senhor pode ressuscitar vidas. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida agora, e peço que o Senhor fale conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podeis aceitar. Aleluia. Por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou por causa de nós, amém? Para provar para a humanidade que Ele é a ressurreição e a vida. Que nele há esperança até mesmo para a morte. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus prova em vida, antes de ter morrido, que Ele tinha todo o poder sobre a vida e a morte. Iniciando aqui com o episódio de Lázaro, né? Lázaro havia morrido, só que ele fala para os seus discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme. Só que até mesmo os discípulos não compreenderam aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. E ainda hoje, muita gente não compreende a mensagem da cruz, que é uma mensagem de ressurreição e vida. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. Aqui, quando Jesus disse para os discípulos: Lázaro está dormindo, mas vou acordá-lo, os seus discípulos não compreenderam a mensagem. Se você está dormindo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quantas pessoas não estão dormindo espiritualmente e precisam ser acordadas, precisam ser ressuscitadas? E o Senhor Jesus diz: eu vou até Ele para o despertar. Aleluia! E nós temos essa missão de ir até essas pessoas, despertá-los desse sono espiritual e falar para eles que em Jesus há ressurreição e vida. Aleluia! Que em Jesus há esperança, porque o nosso Senhor venceu a morte. Muito é feito, né? A gente vê no jornal muitos, como é que é o nome? Encenações da morte de Cristo.
crucificado na cruz. E as pessoas se emocionam de ver lá Jesus pregado. Não sei se vocês perceberam lá no coraçãozinho que as crianças estavam segurando, havia uma cruz. Só que essa cruz está vazia, aleluia. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, aleluia. É um Deus que vivo está, aleluia. Ele vive, louvado seja o nome do Senhor. E porque Ele vive, como diz aquele louvor, né? Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer na ressurreição e na vida. Jesus vai até Lázaro e encontra ele morto. E ele fala abertamente antes para os discípulos: Lázaro está morto. Tem coisas, irmãos, que parece que está na cara, mas as pessoas não enxergam, porque elas estão cegas espiritualmente. E muitas vezes a mensagem não é compreendida. Será que seria necessário Jesus se deslocar quase 4 dias de caminhada para ir até Lázaro para acordar ele? Será que Maria não podia fazer isso? Será que Marta não poderia fazer isso? Mas os discípulos não pegaram a visão, né? Os discípulos não entenderam que era necessário algo superior que um ser humano não poderia realizar, aleluia. Existem pessoas aí fora que somente Jesus pode mudar a vida, que somente Jesus pode transformar. Nada que eu faça, nada que você faça vai ter efeito na vida dessas pessoas. Porque tem coisas, irmãos, que só depende de Jesus. Aleluia. Só depende de Jesus. A irmã tem que colocar o filtro. Está sem o filtro, irmã. As irmãs tiraram o filtro para colocar, mas está com o filtro novo aí. Só depois a gente dá um jeito de encaixar. Aleluia. Glória a Deus, perdão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então tem coisas que só Jesus pode fazer. Aqui, Jesus então se dirige até Betânia, aonde Lázaro estava morto, já estava enterrado, já fazia 4 dias. E no verso 23, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluia. As pessoas precisavam ver e conhecer Jesus Cristo como alguém que ressuscita os mortos. Tem pessoas que acham que não tem mais jeito, que estão destinados à morte, ou a vida acabou, ou se destruiu. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus ressuscita. Aleluia. Jesus ressuscita sonhos. Jesus ressuscita vidas. Jesus ressuscita famílias. Jesus ressuscita casamentos. Jesus, Ele é vivo. Aleluia. Ele venceu a morte. E Ele diz que existem enfermidades espirituais, enfermidades físicas, que não é para a morte, enfermidades na alma, que são permitidos por Deus, não para nos matar, mas para nós provarmos de Jesus Cristo em nossa vida. Bem, provarmos do remédio que só Deus
Deus pode nos dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus fala isso para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. As pessoas que amamos, que já morreram, nós temos a esperança de que eles vão ser ressuscitados por Cristo Jesus. Aleluia. Eles vão estar na vida eterna conosco. Jesus não nos oferece somente nesta vida. Jesus oferece a vida eterna. Algo que ninguém mais pode dar. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aí Marta falou: eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Como é bom, irmãos, a gente crê que nós vamos rever os nossos amados e que eles serão ressuscitados em Cristo, né? Recentemente tivemos um enterro da Marli e foi uma pessoa que em vida, até os momentos finais, não era convertida, né? Não tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas nos últimos tempos, né, ouvi relatos de pessoas que estavam lá no velório testificando que quando ela começou a ir para a igreja do filho dela, houve uma transformação na sua vida, né? Que ela havia aceitado Jesus Cristo como Senhor Salvador e que ela já estava andando em novidade de vida. Então, o conforto dos familiares que lá estavam era que veriam ela na glória. Marta aqui diz para Jesus: eu sei que eu verei o meu irmão na glória. Só que Jesus estava dizendo para Marta: eu tenho algo ainda para você nessa vida. Aleluia. Tem pessoas que Deus leva, mas tem pessoas que Deus ressuscita em vida. Aleluia. E Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E aí o Senhor diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir no mundo. Mas só tem essa esperança de vida eterna. Somente crê nessa verdade aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esses têm essa certeza dentro do coração. Aleluia. Tem a certeza da ressurreição. Tem a certeza que haverá vida eterna. Tem a certeza da vitória em Cristo Jesus. Porque Jesus venceu a morte. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. Coríntios capítulo 15, verso 51. Diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: travada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá
da vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Foi necessário Jesus Cristo ir para a cruz. Foi necessário Jesus Cristo morrer crucificado para que depois ele ressuscitasse e provasse que assim como ele assim como ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a si próprio e nos ressuscitará no último dia. Aleluia! Essa é a verdade que nós cremos. O Senhor vai nos ressuscitar. Nem todos dormiremos. Assim como Lázaro não ficou dormindo muito tempo, nós também não vamos ficar dormindo para sempre. Se o Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, nós já tivermos sido mortos, Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos acordar. Mas se nós ainda estivermos em vida, nosso corpo será transformado. É o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Verso 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre no Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia! Nós também, irmãos, seremos ressuscitados. E ao ressuscitar, Deus prova mais do que nunca que é possível voltar à vida. Quando nós temos do nosso lado Jesus Cristo. Quando a nossa vida pertence a Jesus. Aleluia. Teremos vida eterna. É isso que nós cremos. Porque a missão de Jesus Cristo na cruz do Calvário está consumada. João 19:30 fala assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus Cristo afirmou: está consumado. Eu venci a morte. Aleluia! Aleluia! O plano de salvação de Deus foi cumprido na cruz. Jesus venceu a morte. Está consumado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui então ele entrega o seu Espírito. Ele fala para Deus: está consumado. Eu cumpri a minha parte. Eu morri na cruz pela humanidade. Eu morri na cruz por cada um daqueles que ali estavam e de nós que aqui estamos. Louvado seja o nome de Jesus. Foi consumado na cruz. Mas a palavra do Senhor diz em João 20:16: disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando disse-lhe: levaste, peraí que eu pulei aqui, 16, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus
Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Aqui Jesus Cristo já havia ressuscitado. Amém? E ele estava dizendo para Maria: Maria, diga para os meus irmãos que eu venci a morte. Eu ressuscitei. Eu estou vivo, aleluia. E vou para o meu Pai, glória a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou e subiu aos céus. É por isso que ele morreu na cruz, para que nós saibamos que assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos e seremos ressuscitados por ele. Mas podemos também, assim como Lázaro, ser ressuscitados ainda vivos, se a gente estiver dormindo espiritualmente. O Senhor quer nos acordar desse sono profundo. Ele quer que a gente viva a vida aqui na terra, para que depois nós vivamos uma vida no céu. Porque como lemos em 1 Tessalonicenses, o Senhor nos levará para o céu. Aleluia. A cada um de nós seremos ressuscitados e estaremos no céu junto dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, Atos capítulo 1, verso 2 diz assim: até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que? A respeito do reino de Deus. Aleluia. Jesus, depois de ter vencido a morte, foi visto 40 dias vivo, dizendo: eu venci a morte. E para quem duvidou no caso de Tomé, né? Ele falou assim: coloca as mãos aqui nas minhas feridas, para você ter certeza que sou eu. Mas esse verso de Atos diz assim: e deu provas infalíveis de que está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. Louvado seja o Senhor. Por isso, nós aqui estamos nesta noite celebrando a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E vamos participar da Santa Ceia, que foi uma ordenança que Ele nos deixou. Fazer isso todas as vezes que lembrar de mim. Hoje é dia de celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, de fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Vamos louvar aquele louvor. Eu não sei que lugar é, porque ele vive, eu sei que é da harpa. Você cantou esses dias, não foi? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Alguém pode puxar? Louvado seja Deus, glórias a ti. Quer vir aqui na frente? Aleluia. E 545. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz
Arrebatadas? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desligou já? Não. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pode ir.